Pois então, o tempo prova que tudo pode mudar em sua essência, e isso pode ser englobado praticamente tudo. Mesmo que existam coisas no mundo que são consideradas mortas, ainda assim podem sempre surpreender com sua metamorfose. Falo isso bem a respeito da arte como um todo, pois cada uma delas possui fases e períodos de transição e adaptação à realidade da qual se encontra. E com isso vejo que de todas elas e a mais subestimada atualmente, a música nos brinda com inúmeras bandas e estilos de subgêneros que dão ainda mais força em seu crescimento e especificamente no mundo do metal extremo. Os inúmeros subgêneros musicais que vieram dando sustentação ao heavy metal expandem a maneira criativa em como os músicos buscam expressar os seus pensamentos, sentimentos e ideias que se enquadram dentro dos seus estilos, inovando não só na maneira de criar, mas em como dão forma e estrutura a tudo que inventam. E realmente, até mesmo eu me vejo bastante envolvido dentro da música. Pensava que não existiria mais como algum subgênero novo surgir e se tornar destaque atualmente, pois o último subgênero que havia surgido dentro daquilo que eu acompanho havia sido o drone metal. Até começar a ter proximidade com um subgênero que pouco tinha ouvido falar e que me pegou rápido por remeter a estilos musicais mais antigos, que é o shoegaze. Mas antes de olhar para os seus sapatos, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ajudar esse barulhento solitário. Pois é de graça, você não vai ser taxado e vai estar me apoiando para trazer conteúdos mais legais e diferentes aqui para vocês. E claro, me sigam também nos meus perfis do Instagram. Link aí no bolso! Música barulhenta feita com guitarras. A maioria das pessoas provavelmente associaria essa descrição a um estilo como o heavy metal, conhecido por canções pesadas, sombrias e agressivas. Mas a definição também vale para um outro gênero do rock que surgiu por um caminho diferente, mais atmosférico e etéreo, o shoegaze. Seu surgimento se dá em início de meados dos anos 80. A banda The Jesus and Mary Chain lançou seu disco de estreia, Psycho Candy. O trabalho deles aqui combinava pop tradicional com ruídos agressivos e feedback de guitarra. Apesar do desempenho medíocre nas paradas, esse disco mudou fundamentalmente o rock alternativo, abrindo espaço para as bandas experimentarem com ruídos estridentes e distorções de guitarra, um espaço que levaria à criação de um novo gênero, o shoegaze. Nascido no Reino Unido no final da década de 80, o shoegaze originou-se de uma seleção diversificada de influências. Desenvolvido a partir do rock de garagem barulhento do The Velvet Underground, da música pop e etérea do Cocteau Twins e do som gótico e texturizado do The Cure do início dos anos 80, o shoegaze surgiu de uma miríade de sons e artistas. Essas influências e inúmeras outras produziram o gênero shoegaze, um tipo de rock alternativo construído em torno de paredes de ruídos, guitarras distorcidas, alta reverberação, neopsicodelia e vocais muitas vezes indecifráveis que funcionam como um instrumento por si só. Isso tudo é proposital, pois tais elementos dão corpo e significado ao subgênero, se tornando a identidade das músicas e de bandas dessa área. O termo shoegaze ou shoegazing vem de um rótulo que os críticos musicais deram às bandas dessa cena. Originalmente concebido como um insulto, o termo visa descrever os hábitos de performance dos artistas desse subgênero, em que os membros da banda ficavam parados no palco, imóveis olhando para os sapatos. Isso bem pelo fato de uso excessivo de pedais de guitarra para darem os efeitos de reverberação, onde se mantinham em profunda concentração nesse estado de foco. O primeiro contato com a verdadeira música shoegaze veio em 88 com uma banda irlandesa chamada My Bloody Valentine, que é reconhecida hoje como pioneira do gênero. Em 8 de agosto de 88 eles lançam o seu EP, You Made Me Realize. De acordo com a crítica, o projeto foi um grande sucesso e deu ao público e aos críticos um gostinho de um som diferente, novo e bem sobrenatural, o som do shoegaze. 3 meses depois, a banda lançou seu primeiro álbum, It's Anything. O disco é estonteante, áspero e diferente de tudo o que o mundo já ouviu falar na música. Foi descrito como algo cubista que vai do barulhento ao etéreo. Os vocais andrógenos e desmaiados, combinados com as guitarras pesadas e monótonas, marcaram o início de um novo gênero musical, e com isso o shoegaze havia nascido.
Após o lançamento de It's Anything, o movimento shoegaze floresceu e bandas de todo o Reino Unido começaram a experimentar o gênero. Fora do My Bloody Valentine, os principais grupos da cena incluíam Chapter House, Lush, Ride e Slowdive. Na época, o Chapter House fazia shoegaze psicodélico, quase pop com músicas cativantes e melódicas. O Lush era um grupo único, pois suas músicas eram muito mais rápidas e menos barulhentas do que a de outros artistas shoegaze, com músicas leves e vocais mais oníricos, por assim dizer. O Ride foi uma das bandas do shoegaze mais barulhentas e voltadas para o rock da época. Com fortes influências do Sonic Youth e do Stone Roses, o Ride era conhecido por criar mais canções de rock antológicas, banhadas em shoegaze e em elementos psicodélicos. E por fim, o Slowdive criou um híbrido hipnótico de música ambiente e shoegaze. Com a reverberação no máximo, eles uniram paisagens sonoras exuberantes e relaxantes, fundindo tudo isso com letras bem poéticas. O que torna a cena shoegaze única, tanto musical quanto socialmente, é como as próprias bandas se apoiavam mutuamente. Os integrantes eram amigos, eles iam uns nos shows dos outros, bebiam juntos, se apresentavam juntos, e essas bandas não se alimentavam de certas rivalidades, bem como a gente vê presente em outras bandas por aí de outros subgêneros, né? O que essas bandas faziam na verdade era celebrar umas às outras. Os críticos apelidaram o shoegaze de a cena que celebra-se a si mesma. Parece bonito, né? Mas nem tudo são flores. Pois o anti-showmanship que os artistas shoegaze personificavam no palco resultou na falta de público e de interesse da crítica. Só porque o povo gosta de polêmica? Depende. O som peculiar do gênero agravou a situação, já que o público mainstream o considerou inacessível. Os críticos viam as amizades entre as bandas como uma fraqueza e rotulavam os grupos como autoindulgentes. Porém, com o declínio do shoegaze, um novo gênero surgiu para desbancá-lo. Bandas como Oasis e Blur estavam impulsionando um som novo, muito mais comercial, que era o Britpop, que era uma vertente mais leve, acessível e contagiante da música alternativa. Celebrando a Grã-Bretanha em suas composições, o Britpop influenciou o rock e a música pop britânica. Em muitos aspectos, esse gênero era o completo oposto do shoegaze. Com o crescente desinteresse pelo gênero, muitas bandas de shoegaze começaram a se separar ou a levar a sua música para uma nova direção. Embora a popularidade do Britpop tenha ficado marcada no mercado musical, por assim dizer, e por de certa forma o fim da cena shoegaze estar presente, o gênero em si acabou sobrevivendo. No início e meados da década de 90, algumas bandas americanas começaram a fazer suas próprias músicas shoegaze. Drop 90s e Serialize de Boston e Loveless Crushing de East Lansing, Michigan, são apenas 3 dos muitos artistas que adotaram o som shoegaze na época, se desafiando no que parecia ser um tiro no escuro. Desde o final dos anos 90 até o início dos anos 2000, foi onde o shoegaze começou a ressurgir novamente. Alguns classificam essa onda da nova música shoegaze como New Gaze. A Soul Bisexual, M83, Paranol, The Radio Depth, Sweet Trip e Weird são apenas algumas das bandas que lideraram o shoegaze no século XXI, além de ocasionar também em reuniões das bandas pioneiras do gênero, como as citadas anteriormente. Embora seu auge tenha durado pouco, a música shoegaze ainda é uma parte importante da cena musical alternativa hoje. Com os pioneiros originais de volta e fazendo música novamente, e novos grupos continuando a evoluir o gênero, o shoegaze veio literalmente para ficar. E a maior prova disso são as bandas que vêm expandindo a inovação desse subgênero, estendendo o estilo dentro do Deathgaze, como o Kardashev e o Cult of Luna, e do Blackgaze com o Alcest e o Defraven. Mas agora falando como um verdadeiro fã de música como um todo, digo que desde o primeiro momento que eu tive contato com o shoegaze, assumo que não foi algo que me chamou a atenção em um primeiro momento. Porém, quando eu ouvi Sunbather do Defraven, eu tinha a mais absoluta certeza de que isso tinha mudado a maneira de como eu venho consumindo música desde então, pois isso tinha mudado por completo o meu jeito de ouvir música, além de ter sido também totalmente inovador e diferente. Me fez notar que esse barulho era o que eu estava buscando encontrar mesmo envolvido com bandas de estilos mais sofisticados como o progressivo no geral, tanto no rock como no metal. Mas e vocês? Já tinha ouvido falar desse subgênero que é tão subestimado e desafiador?
Deixem nos comentários as suas opiniões, quais as percepções que vocês têm desse estilo musical. Falem sobre outros assuntos, o que quiserem, mas sempre com educação. E antes de ir, tem mais esses 2 vídeos aqui de recomendações de bandas e esse outro aqui que o canal está recomendando para você. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o Hells Bells. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau. Bora fazer barulho.